Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Nosso objetivo aqui é alcançar a riqueza do pleno entendimento, conhecer plenamente Cristo, que é o mistério de Deus. Então, seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas do Caminho de Cristo. Nós estamos hoje na aula 4. Mas não se preocupe se você vai ouvir só essa aula, você vai conseguir entendê-la completamente, porque ela tem começo, meio e fim, ela não é necessariamente conectada à aula anterior ou à próxima. Mas se você tem mais interesse de entender sobre esse tema, né, sobre caminhar com Jesus, a aula um fala sobre os dois caminhos, né? O caminho estreito, o caminho largo. Na aula 2 fala sobre a porta estreita, sobre a porta larga. A aula 3 fala o que que tem atrás da porta, que é quando você passa por Jesus, né? E aí a resposta já é vida, você vai entender um pouco melhor lá. E hoje nós vamos falar sobre não estarmos sozinhos no caminho. Que às vezes a gente pensa que a jornada com Deus é solitária, com Jesus, né? Ou muito difícil. Difícil pode ser, mas solitária não. Então, nós vamos compreender como Deus preparou essa caminhada para nós e como que a gente vai ter essa presença dele na nossa vida. Mas antes de nós começarmos, convido você, se possível, a orar. Vamos começar com uma oração, para que a gente dê início ao estudo. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, por esta oportunidade, que o Senhor abra o nosso entendimento, acalme, Senhor, as nossas vidas nesse momento, que nós possamos nos conectar contigo agora, ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer, que o Senhor ministre na vida de cada pessoa que vai ouvir essa aula, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém? Então vamos lá. Guiados pelo Espírito. Eu vou fazer uma revisão rápida, caso você só chegou nessa aula, então você vai ter uma breve ideia do que a gente falou na um, 2 e 3. E nós estamos falando sobre caminhar com Jesus. Então, nós começamos falando sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que nos leva a Deus, o único, porque ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Nós falamos sobre a porta do caminho, né? Mas nós falamos sobre, antes da porta, de passar pela porta, de encontrar a porta, nós falamos sobre estarmos mortos espiritualmente, né? Então, sem vida. A Bíblia diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então, antes da gente entrar nesse caminho de Cristo, nós temos uma vida espiritual morta e não temos vida eterna, né? E então, se você quer saber um pouco mais sobre essa parte, está na aula 3, tá? E Jesus, ele disse também, né, eu não coloquei aqui, mas na aula 2, que ele é a porta, né, das ovelhas, ele é a porta, quem passar por ele, então, será salvo. E então, nós vimos sobre Jesus dizer que ele é a ressurreição e a vida, que ele é a vida, que o que ele nos dá é a vida espiritual, eterna, aqui para nós, mesmo quando a gente já começa a caminhar com ele. Certo? Certo. Então vamos lá. Aula de hoje. Jesus subiu aos céus, mas você não está sozinho, né? Vamos falar sobre o Espírito Santo. Então você está numa jornada no caminho de Cristo, já passou pela porta, já foi ressuscitado por ele espiritualmente, já tem vida eterna. E agora? O que que eu faço? Você segue o Espírito. Então Jesus disse: eu pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Então vou ler a passagem toda. João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, tem algo do se antes, né? Então não é que nós vamos ganhando conselheiro assim. Não, Jesus coloca uma condição. Se vocês me amam. Amar na Bíblia, né, não é amar de, ai, Jesus, te amo, né, coraçãozinho para você. Não, amar na Bíblia é obedecer os mandamentos. Amar é uma ação, né? Amar a Deus é uma ação, é uma obediência. Então, a gente pensa que é só sentimento, a pessoa diz amar Jesus e não obedece Jesus, na linguagem de amor de Deus é esse, não me ama porque ele não me obedece. Então, a linguagem de amor de Deus é a obediência. Legal, né? Então, ele, se você me ama, obedecerá o meu mandamento. E aí, o que que ele vai fazer?
Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Esse outro conselheiro é um sentido de é como se fosse alguém idêntico a Jesus, similar, entendeu? Mesmo, o mesmo, sabe? Mas ele fala outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, e ele vai mudando só, ele é o Espírito. Ele vai mudando, né? Porque é o Espírito eterno, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai. Por que que fala isso? É um monte de Espírito? Não, o Espírito é um só. É porque ele vai adquirindo as características de Deus, né? Os atributos, eterno, a verdade, a sabedoria, né? Então, mas a Bíblia diz que é um só Espírito, um só Deus. Então, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo. Então, não é para todo mundo, de qualquer jeito. Porque não vê nem o conhece, né? Isso é que Jesus está querendo dizer sobre ele agora. Ele conecta ele e o Espírito ao mesmo tempo. Mas vocês o conhecem, ou seja, se você conhece Jesus, você conhece o Espírito, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês, né? Então, Jesus está se referindo a ele, né? Quando a gente conhece Jesus, a gente recebe o Espírito em nós, né? Bom, mas aí Jesus disse, mas eu, em João 16, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque senão a gente, Jesus, por que que você vai embora? Imagina os discípulos, gente, que abandonaram tudo naquele tempo, eles eram pescadores, tinham a vida deles, eles abandonam para seguir Jesus. E ele de repente fala que vai morrer e vai embora, né? Mas ele fala, eu vou afirmar para vocês que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito, não virá para vocês. Então, pessoal, nós não teríamos a presença de Deus dentro de nós, habitando em nós. Então, Jesus falou assim: que é algo melhor do que ter eu aqui na terra, é eu dentro de você. Nossa, fantástico, né, gente? Isso aqui. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, pessoal, isso que é bem legal, pus no slide resumidinho, o Espírito Santo, ele é o conselheiro nosso, ele é o nosso ajudador, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a Bíblia fala que o pecado contra o Espírito é um pecado sem perdão, né? Porque depois a pessoa vai arrepender como, né? Se é ele que nos faz arrepender, ele nos faz compreender o pecado, a justiça, o juízo de Deus. Então, qual que é o nosso papel na vida das pessoas? Pregar a palavra? Quem convence as pessoas de que elas estão no caminho errado? O Espírito, né? Então a gente não tem poder de convencimento, senão as pessoas serão transformadas por nós mesmos, né? Está se achando, né? Não, não são transformadas por nós mesmos, pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito Santo. E aí então você fala assim: ótimo, Renata, gostei disso, eu vou querer esse Espírito aí, o que que eu faço? O que que você faz para receber o Espírito Santo? Você gostou dele? Vamos ver como que a gente faz aqui pela Bíblia, né? Bom, lá em Efésios capítulo 1 diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Pronto, tá aqui sua resposta. Você precisa ouvir o evangelho de Cristo, a verdade. E aí você ouve e você faz o quê? Só ouve? Não, você ouve e crê, entendeu? E quando você ouve e crê, o que que acontece? Você vai ter a oportunidade de ser selado por Deus. O que que é isso, Renata? É um selo de Deus. Ó, botei um desenho aqui. Selo de Deus. Vai ser só uma brincadeira. O selo, na verdade, era um selo de pertencimento mesmo, que eram colocados nos documentos, nas cartas, antigamente, né? Com uma argila, eles iam lá e marcava com o sinal, né? O anel, muitas vezes, do rei, para saber que aquela carta era de um rei que pertenciam ao rei, quando quebrava, não tinha mais jeito de arrumar. Então, Deus, ele coloca o selo dele em nós. O que que é o selo dele em nós? Para que a gente entenda agora quem a gente pertence, né, a ele.
E esse selo não é um selo de uma carta, é o Espírito de Deus. Ele é a garantia da nossa herança. Que herança que eu vou ter, Renata? A herança tá até a redenção, até quando Jesus volte, daqueles que pertencem a Deus, ou seja, de que você irá para a eternidade com Cristo. Entendeu? A herança da vida eterna. A herança da presença de Deus na sua vida. Sua herança é essa, é Cristo. Ah, mas também eu queria alguma herança, Renata, alguma coisa. É, ele tem também, ele dá o galardão para nós, né? Deus é muito bom, né? Além de salvar, levar para a eternidade, ele fala que nenhum trabalho que a gente faz para ele, ele vai nos pagar, ele vai nos dar o galardão. Eu não sei que mais que Deus podia nos dar, né? Como ele disse, só a salvação já ia ser suficiente. Mas nada, se Deus nos desse, já estava ótimo, né? E o que que seria então, Renata, essa palavra da verdade? Eu quero ouvir isso aí, porque eu, né, não sei se você tem certeza se tem o espírito, às vezes você pensa, estou chegando agora, acabei de clicar nessa aula aqui, cheguei aqui. Que é esse evangelho aí? Se ninguém não pregou ainda o evangelho para você, se não ouviu, tenta achar alguma aula. Então, eu tô pregando já, gente. Mas eu quero dizer assim, o evangelho é a vida de Jesus, é a boa nova de Jesus, é a salvação, é a notícia da salvação, é o que ele fez por nós, a obra dele. Então, porque ele nasceu aqui na terra, porque que ele morreu, que ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele veio morrer pelos nossos pecados, para que sejamos salvos. Onde está escrito isso? Na Bíblia inteira. É só, não posso ler a Bíblia inteira. Então, escolhe o Evangelho mesmo, 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o nascimento, morte e ressurreição de Cristo e todos os ensinamentos dele. Você vai ter nesses primeiros 4 livros da Bíblia, do Novo Testamento. Então, se você não está podendo ler o resto, lê 4 livros do Novo Testamento, é bem pequeno, lê um capítulo por dia. Você vai conhecer Jesus, você vai conhecer o que ele fez por você, a salvação, a obra dele, os ensinamentos, né? Depois você lê depois o resto do Novo Testamento, se você gostar muito, e vai indo. Bom, então, pessoal, esse é o Evangelho. Você entender que você é um pecador e precisa ser salvo. Compreender quem é Jesus, tá? Agora, sem brincadeiras. E que aí você recebe, então, o Espírito Santo para habitar em você, né? Na sua jornada aqui na Terra, com Cristo, no caminho de Cristo. E aí você fala, Renata, o mundo está muito difícil. Será que a gente consegue permanecer em Deus assim, mesmo nos tempos difíceis, mesmo quando a gente perde alguém, mesmo quando a gente passa por uma dificuldade, problema financeiro, enfermidade, violência? Aí a gente faz o quê? Desiste de Deus? Não, a gente não desiste. Por quê? Porque é Deus que faz com que a gente permaneça firme em Cristo, gente, porque sozinho a gente não dá conta. E como que a gente permanece? Porque Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade, Ele pôs o Espírito dele em nós. Então, nós não estamos sozinhos, nós não ficamos mais sozinhos, nós temos a presença de Deus habitando em nós. Jesus disse: se você crê, se você me ama, você obedecerá os meus mandamentos. Eu, como é que é? O Pai virá, eu e o Pai viremos e faremos morada. O Pai o amará, nós o amaremos e faremos morada em você. Então, Jesus está dizendo que você tem a presença de Deus em você, né? Porque ele falou que é o Pai e ele habitando em nós. Mas quem está habitando em nós verdadeiramente? É o Espírito. Então, é o Pai, Filho, o Espírito. Então, você está sendo habitado por Deus, você não está caminhando aqui na terra sozinho. Você não tem que pensar que é pela sua força, pelas suas capacidades, né? A gente não tem essa força, gente. Quando a gente passa por uma enfermidade difícil com alguém que a gente ama, a gente desce, né? Desce lá no vale da sombra da morte. E aí, o que que você encontra lá embaixo? Né? Você encontra o quê? Deus em você. E ele fala: filho, levanta, vamos seguir, né? Não te fiz para esse lugar. Então, Deus, ele vai caminhando conosco em todo tempo. Ele nos sustenta, ele vai nos fazer permanecer firmes. Claro que você tem que dizer sim para ele todos os dias. E como que a nossa fé aumenta? Lendo a palavra, está escrito lá: a fé vem pelo ler e ouvir a palavra de Cristo. Então, você está sem fé, está difícil, está sofrendo, leia mais, né, para te gerar fé. Porque a jornada aqui não é fácil, né? Jesus disse que no mundo vocês vão ter aflições. Ele mandou a gente desanimar?
Ele, não, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E eu falo isso para todo mundo na minha aula, que eu falo assim, quando eu estou muito desanimada, eu viro para mim mesma e falo, não se esqueça, Renata, de Apocalipse, capítulo 4, 5, quem está sentado no trono, quem reina, quem tem poder, toda a autoridade dos céus e da terra, quem está voltando o inimigo debaixo dos seus pés, não esquece, quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É Jesus. E ele fala que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, gente. Então a gente vive com medo. E aí eu falo para os meus filhos, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai porque o Espírito vai te ajudar. Então o Espírito Santo, pessoal, é que nos faz permanecer, senão ninguém consegue suportar ou ter relacionamento com Deus, nem tem jeito, né? Bom, então onde está o Espírito Santo? Você fala, gostei muito dele, eu quero ele para me ajudar aqui na terra. Onde que ele está? Ele está onde? É em você, né? Se você creu, se você passou pela porta que é Cristo, está no caminho de Cristo, está com o Espírito. E aí a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e vocês não são de si mesmos, não são mais. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Olha, nós não somos mais de nós mesmos. Então, quando você está com Cristo, você pertence a Deus. Ele comprou você com o sangue de Cristo na cruz. Você pertence a Ele, né? Então, o Espírito dele habita em você. Ai, Renata, isso é uma coisa ruim, eu não pertencer a eu mesmo, ser dono de mim mesmo. Eu não sei em que ponto da nossa vida a gente pensa que a gente manda na gente mesmo, né? É muita ilusão, porque a gente, igual eu falei na aula anterior, a gente não sabe que hora que a gente vai nascer, onde que a gente vai nascer, que hora que a gente vai morrer, se a gente vai passar por uma enfermidade, né? E a gente pensa que a gente manda em nós. Mas o Espírito de Deus, pessoal, agora, ele está em nós. A direção é dele, né? É Deus te guiando pelo Espírito. E aí você fala. Será que eu preciso desse espírito, né? Nós precisamos do espírito. Se você quer ter uma vida com Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa do espírito de Deus, né? Então a Bíblia diz assim em 1 Coríntios, capítulo 2, 11. Quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. Então, quando você é gerado, né, como um ser aqui na Terra, uma criatura, né, se a gente foi veio do barro, a gente sabe que Deus soprou fôlego de vida em nós, nós viramos uma alma vivente, um ser vivente, e a gente está aqui nessa Terra, a gente veio do quê? Do barro, nós ficamos muito carne, né, conectados na Terra, a gente veio dela, né, do chão mesmo ali, e temos o espírito humano. Que você faz com o seu espírito humano? Muita coisa. Na Terra, você consegue aprender uma arte, uma música, um instrumento, fazer um estudo, uma profissão, aprende a ler, escrever, você aprende coisas humanas. Mas se você quer aprender coisas de Deus, do Espírito de Deus, se você quiser acessar o céu, aí acessar o céu não tem jeito, gente, entendeu? Sem o Espírito. Porque as coisas de Deus nós só acessamos pelo Espírito de Deus. Ah, eu quero aprender a ler a Bíblia. Você vai precisar do Espírito de Deus. Ah, eu quero orar e Deus me responder. Você precisa do Espírito de Deus. Tudo que está associado a Deus, gente. A vida espiritual. Então, a vida da carne, do corpo físico, você vai se sair bem humanamente. Então, tem muita gente que tem sucesso humano aqui, né? Isso é uma profissão, tem fama, dinheiro. Mas e a vida espiritual? Como que tá? Será que tem uma vida espiritual? Sem o Espírito Santo não tem jeito de ter vida espiritual. Lembra? Espírito, né? Deus fala que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? O seu espírito conectado ao Espírito Santo, espiritualmente, na verdade. O que é a verdade na Bíblia? Duas coisas são verdade na Bíblia. Quais? Vamos lá. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Qual é a coisa que é verdade?
A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Então, como que Deus gosta que a gente adore Ele? Quer adorar a Deus em espírito, na palavra, em Cristo. Uma melhor, em Cristo, no espírito, na palavra. Entendeu? Em Jesus, com o Espírito Santo. E a sua Bíblia, você se relaciona com Deus. Você acessa o céu. Você ouve o céu. Você tem direção de Deus. Você está guiado por Deus, né? Bom, Renata, e aí, quem não tem o Espírito, o que que acontece? 1 Coríntios capítulo 2. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque são discernidas espiritualmente. Isso aqui é muito importante a gente aprender, gente. Presta atenção. Por quê? Porque a gente está precisando ter mais amor ao próximo. Porque a gente começa uma caminhada com Jesus e esquece que muitas pessoas que estão ao nosso redor ainda não tiveram essa oportunidade, ou não ouviram o evangelho, ou não conheceram Jesus, e a gente tem uma falta de paciência com as pessoas, porque a gente começa a falar coisas de Deus, espirituais, a pessoa vira para nós, você não tá entendendo nada que você está falando. Porque você do nada você manda assim para a pessoa. Nossa, eu estava trabalhando e aí Deus falou comigo, e aí a pessoa pensa, Deus falou com a pessoa. Que Deus? Ela acha que é Deus, ela tá doida, né? Por que que as pessoas pensam isso? Porque quem não tem o Espírito de Deus, ainda não se conectou, ela pensa que é uma loucura aquilo, porque é uma loucura, na verdade, humana, você falar que você está falando com Deus e ouvindo Deus, né? Então, a gente precisa ter amor ao próximo e compreender que não é todo mundo que está pronto. Olhar para o nosso redor, se você tem um conhecimento espiritual, você se depara com uma pessoa que não tem, você vai falando coisa para a pessoa, ela não está entendendo. Então, não é porque ela não quer entender, porque ela não tem o espírito. Então, você fala, o que que eu faço? Prega a palavra para ela, fala, olha, sabe por que que eu estou falando isso, você não entendeu? Porque isso é uma coisa espiritual. Isso eu tive uma experiência incrível, gente, né? Uma moça me mandou um áudio falando assim: Olha, eu sei que você entende essas coisas de Deus. Eu recebi esse áudio aqui de uma moça que é mãe dela no meu trabalho e eu não entendi. E aí eu ouvi o áudio, era lindo, uma palavra de Deus, um salmo explicando para ela, não sei, uma profecia. Aí eu falei para ela: Olha, Deus falou isso para você. Ela falou: Como é que você entendeu? Eu falei: Porque eu caminho com o Senhor, isso é uma coisa espiritual, uma mensagem espiritual. Para você compreender uma mensagem espiritual, você precisa ter uma vida espiritual. Aí ela falou assim: Eu quero isso aí. Como é que faz? Eu quero ouvir Deus. Eu falei: Você precisa aprender a palavra, você precisa conhecer Jesus, tá? Ela falou: Eu quero. Como que faz? Desse jeito, gente, foi desse jeito. Aí ela falou: Eu falei: Eu posso te ensinar a Bíblia? Ela, então, eu quero aprender a Bíblia. Fazem, acho que uns 2 anos que ela estuda. Deus tem transformado o entendimento dela, a vida dela. Porque ela, mas nunca tinha visto alguém tão rápido e tão decidido assim, do tipo, eu quero isso aí. Eu não entendi o que você disse, mas eu quero entender. Então, gente, é isso. A gente precisa ter compaixão. E, e se você se deparar com alguém que não está entendendo o que você está falando, e você já é alguém que tem o Espírito de Deus, pregue a palavra, para que ela também tenha, para que ela conheça Jesus, tá? Então, pessoal, nós vamos viver como aqui na Terra? Do meu jeito, da minha vontade? Não. Guiados pelo Espírito. Ele não está em nós à toa. Ele é o nosso ajudador, conselheiro. Então, se você quer um conselho, você vai pedir para a amiga. Às vezes a gente precisa, mas aí você vai ter que pedir para uma amiga que tem o Espírito, né? Porque se você pedir para alguém que não tem, ela vai te dar um conselho do mundo. Falar, briga aí, liga lá e fala um monte. Não, você fala, amiga, ora, vamos orar? Perdoa. Então, você vai ter um conselho da palavra, né? E a Bíblia diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Então é um erro a gente pensar que quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente vai ter mais nada de conflito. Não, eu tô caminhando com Jesus, sou uma nova criatura, agora não tem problema nenhum. Ai, pessoal, pois é. A nossa carne, ela não converte, né? Esse é o jargão que as pessoas usam. A carne não converte.
O que que quer dizer isso? Porque a gente ainda está nesse corpo físico que conheceu o pecado, que ainda gosta dos pecados, que não são vontade de Deus, né? Então, nosso cérebro, né? Você esqueceu como que é o pecado? Não, você não esqueceu, graças a Deus, porque você teria um problema de amnésia. A gente não tem amnésia. Não é que a gente esquece o que que é pecado, ou como que a gente era. Alguém esqueceu como era? Deletou? Né? Não, senão a pessoa está com enfermidade de amnésia mesmo. Mas é que a gente não quer mais aquilo. Então, a gente sabe que nós sabemos quem nós éramos antes de Jesus, sabemos qual é o caminho do pecado. Você esqueceu o caminho do pecado? Não. Como esse pecado dava prazer? Também não. Né? O quanto você gostava daquele pecado? Também você não esqueceu. Porque você tem amnésia? Não, graças a Deus. Então, a gente sabe dele, a gente entende. E aí o seu ser quer fazer o quê? Voltar para trás. Que fala, vai, é tão bom, né? O pecado, a pessoa quer voltar. Mas o espírito seu está conectado agora ao Espírito Santo, ele habitando em você. Ele fala: não, eu já te tirei daí. Vão para frente. Aí você vai tocar e fazer alguma coisa do seu passado, do pecado, o Espírito Santo fala: não, olha, isso aí já não pertence mais a você. Lembra? Então, o seu conselheiro vai ali te guiando. Viver pelo Espírito é isso, gente. É lutar o tempo inteiro. Não tem como desistir. Que hora que acaba a luta, Renata? Em dois momentos. Ou quando a gente subir, partir daqui, já chegar a hora de ir embora. Ou quando Jesus descer e terminar de resolver tudo. Mas até então, vai viver como, Renata? No conflito. O seu espírito quer o quê? Orar a palavra, ler. Você fala, amanhã eu vou acordar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler o capítulo, eu vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí depois você vai lá, quando você vê, você está sentado na televisão, lá passando a hora, e foi indo, aí você dá no celular. Aí você liga para alguém, não orou, não leu a palavra, fez nada. O que que é isso? Conflito, né? Sentar no celular, ler, é errado? Não. Mas quando não está te sobrando tempo para Deus, sim, né? Então, pessoal, viver pelo Espírito é isso. O seu espírito deseja Deus. E a outra parte, sua carne, que é o quê? O pecado, né? E então, falei muito também hoje, né? Terminamos agora numa reflexão em 1 Coríntios também, capítulo 2. Minha mensagem, minha pregação, quem está falando é o apóstolo Paulo, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Então a gente tem que parar de achar que a gente vai por nós mesmos, né? Eu vou falar super bem, eu vou dar uma super aula aqui, vou convencer as pessoas que isso é o melhor caminho. Lembra que o convencimento não me pertence, não te pertence. Não é porque se eu falar super bem aqui, um discurso maravilhoso, vai dar certo. Por quê? Porque tem que ser pelo poder do Espírito, gente. Né? E aí a gente vê, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a nossa fé não é baseada na sabedoria humana, não é o quanto a gente tem de talento de ficar ensinando a Bíblia, não é o quanto fala bem, não é o discurso, não é ir lá numa conferência de um pregador que arrasa e aí ele vai converter aquele monte de gente para Jesus, não. Não, se o espírito não caminhar lá, ele pode falar o tanto quiser bem. Não vai ser a fé verdadeira, não vai ser a fé baseada no poder de Deus, porque se não tem espírito, gente, Deus não está naquilo. Então, caminhemos no poder do Espírito. Quer um conselho? Pede para o seu aconselhador, né? Seu conselheiro, o Espírito. Fale com Deus, caminhe com o Senhor. E lembre-se, tem conflito? Tem conflito, né? Nós estamos em tempo todo, né? Querendo caminhar com Deus. Nossa, agora eu quero. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E aí chega já, nós estamos em maio. E às vezes você não leu nada ainda. Mas é sempre bom você continuar lutando, orando e pedindo ajuda a Deus, né? Bom, e essa foi mais uma aula de hoje. E muito obrigada por assistir. Todos esses versículos que nós lemos vai estar na descrição do vídeo embaixo para que você tenha o tempo, pegue a sua Bíblia em casa, leia você mesmo, duvide de tudo que eu falei, vai lá e leia tudo,
Não fique acreditando só no que você ouve na internet. Leia com a sua Bíblia em casa, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.